Muito boa noite a todos os caros ouvintes que a partir de agora passam a nos acompanhar direto dos estúdios da Rádio Difusora com o programa Voz da Umbanda, programa que está começando às 20h20 até às 21h50. Nós antecipamos um pouquinho, mas você é o nosso convidado. Você pode ligar para os telefones 32212658 e 32217653. Vou repetir, 32212658 e 32217653. Você liga para nós, participa direto aqui com o programa, fazendo seus questionamentos, trazendo as suas contribuições pertinentes ao que nós vamos tratar hoje. Nós estamos com 20 horas, 25 minutos, 22 graus e 6 décimos, 52% umidade relativa do ar. Eu quero, nesse início de programa, quem vos fala é Saul Diogum, quero listar, nós temos convidada especial, mas quero listar hoje todos os que estão aqui nesta data importante, domingo, Dia dos Pais. Vamos externar a todos aqueles que fazem este papel de pai, as mães que fazem esse papel de pai também, a todos os orixás, a todas as iabás que fazem também, executam esse papel de muitas vezes substituir o pai. Nós queremos externar as nossas mais sinceras saudações a estas figuras importantes nas nossas vidas. Quero saudar, dar meu boa noite a todos que estão aqui: Gustavo de Ogum, Evandro de Oxalá, James de Ogum, Lia de Ançã, Daiane de Ossanha, Melissa de Oxum, Léo de Oxalá, a minha esposa é a Lorixá Tânia de Emanjá, também o André Luiz, que está conosco aqui esta noite, fazendo a parte de operação, sendo o nosso operador de som. A ilustre convidada Tuiz Andrei Corezola, conhecida como dirigente espiritual da Casa Branca de Ogum Beramari e Mariazinha da Praia. Também saúdo Michele Andréa Velho, que é Michele de Bará, que está aqui hoje também nos brindando com a sua presença. Então eu vou começar com James para o meu boa noite e também fazer seus anúncios. Boa noite, Pai Saul, boa noite, Mãe Tânia, boa noite a todos os nossos ouvintes, a todos os da mesa, meu boa noite. E primeiramente, Pai Saul, quero tomar liberdade em nome da Casa Branca de Ogum Beramari e Caboclo Estrelado do Mar, a todos os nossos irmãos, e parabenizar pelo Dia dos Pais, que nada mais é do que, além de um dirigente, de um conselheiro, é um segundo pai. Quero também citar nossos patrocinadores, que são importantes para o programa estar ao ar. São eles: Móveis de Face, Serra Mar Tecnologia em Galvanoplastia, Brilho da Lua Transportes, Ervanária São Carlos, Automecânica Medeiros, Escola de Teologia Umbandista, Gaval Elétrica Mecânica, com o apoio da Confurbras. E também avisar a todos os ouvintes que estamos online pelo e-mail vozdaumbanda@hotmail.com, inclusive pelo MSN. Ok. Quero externar meu boa noite, Evandro de Oxalá. Boa noite, Pai Ogum. Feliz Dia dos Pais. Assim como ao senhor, aos demais babalorixás da cidade de Caxias do Sul e também, por que não, do Rio Grande do Sul, que podem estar nos acompanhando via internet ou então sintonizados na Rádio Difusora. Boa noite aos meus colegas da mesa, aquele costumeiro axé do Pai Oxalá, e os caros ouvintes. Para os caros ouvintes, aguardamos os seus contatos pelo nosso e-mail vozdaumbanda@hotmail e também pelo MSN. Ok, obrigado, Evandro. Agora saúdo Gustavo de Ogum, meu boa noite mais uma vez. Meu boa noite, Pai Saul, meu boa noite a todos os irmãos presentes aqui na mesa. Meu boa noite a Tuíse, a nossa convidada da noite. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos que estão em casa e em especial a todos os pais. Sejam eles os pais carnais, sejam eles os pais espirituais. E meu especial boa noite também e saudação pelo Dia dos Pais ao Pai Saul. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bem, eu quero então agora dar boas-vindas à nossa convidada desta noite, Tuíse de Oxaguian, que vai nos brindar com um assunto muito pertinente, que é sobre o baralho dos orixás. Boa noite, Tuíse.
Boa noite, Pai Céu. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite a todos os pais do Brasil, especialmente meu pai, Antônio Corezó. Muito bem. Nós iniciamos o programa falando sobre o baralho, e o baralho que tu traz é de uma artista que é caxense. Qual é o nome dessa artista? A Cláudia Cringes. É uma artista que o senhor também conhece. Eu tenho uma grande admiração pelo trabalho, mas inclusive pela perceptiva, assim, intuição em relação ao desenho, a forma que ela dá aos orixás na sua arte. Perfeito. E o que, para nós iniciar o nosso bate-papo, e até eu convido o caro ouvinte que queira participar, então, mais uma vez, os telefones, 3221-2658, 3221-7653, o que tu pode nos dizer inicialmente sobre o baralho dos orixás? Que esse é um instrumento do teu trabalho, não é? É meu instrumento de trabalho. Eu comecei com o tarô cigano, e aí pela simpatia com os orixás e a fé nos orixás, eu decidi então, por intuição, trocar o tarô e passar a usar o tarô dos orixás. É um tarô que eu me harmonizo mais, porque eu acho que através dos orixás a gente tem a condição do autoconhecimento, a gente tem a condição de respeitar mais o próximo em função de respeitar as características, ver no outro o próprio orixá. Então, foi por essa minha troca. E por ser também muito rico em informações. Eu acho que ele é muito mais abrangente, na minha opinião, assim, né? Então eu prefiro esse instrumento de trabalho, mas respeito todos os outros oráculos e continuo usando o tarô cigano, mas muito menos. Muito bem, eu quero oportunizar então aos colegas aqui na mesa para formularem seus questionamentos, enfim, com a presença da Twizy sobre o baralho dos orixás. Boa noite novamente, Twizy. Boa noite, obrigada. Eu gostaria, até por curiosidade, por esclarecimento, conhecer um pouco mais desse baralho. Como ele é, não sei se a palavra correta é jogado, ou como ele é distribuído, como ele funciona. Como característica principal dos orixás, ele é muito colorido, né? Os orixás tratam disso e das cores de uma maneira geral. Então, como ele é colocado, é ensinado. Esse tarô é como outro qualquer, vem com um manual e tal. Mas eu fui colocando sob intuição, assim. Eu uso o axé do Pai Xangô, que são de 6 em 6 cartas, e depois eu vou cruzando as cartas e aí colhendo informações inicialmente do passado mais recente, para ser mais objetivo, porque acho que o tarô ele perdeu essa característica de ter que ficar prevendo muito o que passou, o que é ou o que vai ser, mas ele tem que trazer esclarecimento em relação a questões, a questionamentos e decisões que a gente precisa tomar. Então, na primeira jogada é o passado mais recente, o presente e cruzando as cartas o futuro e os aconselhamentos de uma maneira geral. Muito bem, Twizy. Ele se estabelece com alguma relação, provavelmente uma relação bastante intuitiva? Com certeza. Até a disposição das cartas foi escolhida dessa maneira e foi dando certo. E aí eu fui descobrindo que eu tinha descoberto a minha maneira de jogar o tarô dos orixás. Então aí, nos primeiros consulentes do tarô dos orixás, então eu fui cruzando as cartas e as respostas eram quase inclusive em forma de pergunta. Vamos ver se eu estou acertando. E foi batendo e eu fui confiando cada vez mais nesse oráculo, mas com certeza ele só funciona com o veículo da intuição. Perfeito, Luiz, perfeito. Muito bem, Evandro de Oxalá, algum questionamento? Sim. Boa noite, Twizy. Boa noite. Então, assim, o nome do tarô é o baralho dos orixás, certo? E então ele tem uma ligação de oráculo mais ajustada ao, digamos assim, ao africanismo ou mais ajustada à Umbanda, que inicialmente o conhecimento que se tem de diversos outros sacerdotes que fazem essa consulta ao oráculo, eles se utilizam do baralho cigano, como você havia iniciado também, ou então um baralho chamado baralho espanhol. Exatamente. Então você poderia nos
localizar um pouco mais a respeito dessa ligação do baralho dos orixás com ou Umbanda ou com o africanismo em si? Claro, claro. O tarô, ele chama tarô dos orixás e ele está ligado aos orixás do candomblé, que são os orixás que eu iniciei meu estudo em relação aos orixás. Então, por isso que deu certo. Imediatamente eu me identifiquei. Comecei a ler sobre os orixás do candomblé, e então achei esse tarô e veio de encontro às minhas expectativas no sentido de atender as pessoas. São 16 orixás. Alguns orixás não são cultuados na nação, como o Oxumaré, a Aiuá e o Logum-Nedé. Mas são orixás extremamente significativos e que trazem mensagens que outros orixás com certeza trariam, que existem dentro da nação, trariam e completariam as previsões. Mas assim, o seu questionamento é diretamente aos orixás ou por meio da Umbanda? Não, é orixá. Orixá. A intuição é que ela vem através das entidades de Umbanda que me acompanham, da própria prática, né, da leitura de intuição e tal. Mas é orixá, assim, eu me apego justamente no dia da semana, no mês de cada um, e também nas mensagens mais marcantes que cada um traz. E para cada pessoa, então, um orixá responde mais, outros menos, vem em sentido de completar algumas mensagens mais importantes. Então, para cada pessoa, alguns cumprem um papel bem mais principal, e aí os outros vêm completar as mensagens. Eu sempre falo que esse tarô dos orixás, para mim, é interessante, porque ele tem a condição para qualquer pessoa que quer conhecer e quer participar mais da cultura dos orixás, então tem acesso, né? Isso é que é o mais interessante. Qualquer pessoa pode trazer para a sua realidade os orixás. O que acontece com outros oráculos é que você tem uma leitura meio distanciada e não há uma cultura assim de fé. E com esse oráculo não, tem uma cultura de fé, de relação com os orixás. Boa noite, Tuíse. Boa noite, uma dúvida. O tarô dos orixás, ele é como os búzios, ele tem um pré-requisito para ser passado de pessoa para pessoa? É um estudo que tu consegue desenvolver sozinho? Como é que tu chegou a ele, ou como é que tu adquiriu esse sistema de leitura? Certo. Não, ele não é equiparado aos búzios, nem poderia ser, em função do grande axé que traz esse instrumento, que é o búzio, mas ele me chegou justamente como eu falei no início. Eu estudava os orixás, e aí a proposta da Cláudia Crindes foi interessante para mim, porque vem de encontro à minha crença, assim, que é a crença nos orixás, e aí você consegue trazer as previsões, mas aliada à intuição, como eu falei no início, né? E não é um tarô que eu preciso formar alguém e ele passa de uma pessoa para outra, não. Ele inclusive vem com manual e a pessoa pode utilizar dele da maneira que quiser. Muito bem, nós estamos direto dos estúdios da Rádio Difusora Caxiense, hoje numa data especial. Estamos entrevistando a nossa convidada de hoje, que é Tuíse de Oxaguian, sacerdotisa de Umbanda. São 20 horas 38 minutos, 22 graus e 5 décimos, 52% a umidade relativa do ar. Nos chega aqui, depois nós vamos dar para o James de Ogum ler todas as solicitações que estão nos chegando. Você pode continuar fazendo as suas solicitações através do telefone 3221-2658 e 3221-7653. Nós vamos colocar uma reza Pai Ogum, depois outro ponto de Umbanda, para externar a todos os pais, já que hoje a quantidade de pessoas de Ogum aqui é em maior número. Depois vem de Pai Oxalá, tem o Pai Bará, aqui tem as Iabás que estão também presentes. Eu só, antes de fazer a solicitação já direto para colocar
as rezas. Nós estávamos manuseando o teu baralho, isso não é problema? Eu vi todo mundo um passando para o outro. Isso cria algum... Não tem problema. Tá. Então vamos ouvir e já retornaremos com a Tuíse de Oxaguian, sacerdotisa que trabalha com Ogum Beramar, com Umbanda. E depois, Tuíse, antes de encerrar o programa, eu não sei se é possível, talvez o que eu vá solicitar seja até um absurdo, mas acho que tu poderia tirar uma carta para o programa. Claro. Claro. Então depois, antes nós vamos ouvir, depois retornaremos já. Você fique aí ligado no dial 1250 da Rádio Difusora Caxiense, estaremos de volta já já. Ogumanira Weshu, Ogumanira Weshu, Ogumabe, Omani Fadire, Ogunira Luajo, Ogumabe, Omani Fadire, Ogunira Luajo, Ogumanira Weshu, Ogumanira Weshu, Adaio pe Ogumanire, ai Ogum Atawa, Ogum Anire, Onira, Ogum Atawa, Ogum Anire. Adaio pe Ogum Anire, ai Ogum Atawa, Ogum Anire, Onira, Ogum Atawa, Ogum Anire. Adaio pe Ogum Anire, ai Ogum Atawa, Ogum Anire, Onira, Ogum Atawa, Ogum Anire. Adaio pe Ogum Anire, ai Ogum Atawa, Ogum Anire, Onira, Ogum Atawa, Ogum Anire. Galulu, Galulu, Ogum Bobo, Ogum Talajone, Ogum Bobo, Ogum Talajone, Onira Bobo, Ogum Talajone, Onira Bobo, Ogum Talajone, Meje, para Ogum Meje, Anana Boroku Meje, para Ogum Meje, Anana Boroku Meje, para Ogum Meje, Ele Wadeu Adjogum Loro, Ogum Adeu Adjogum Loro, Ala Ogum Onire, Onire Koruma, Ele Ogum Onire, Onire Koruma, Tai Canhanha, Ogum Talajó Canhanha, 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 Ele Ogum Onire, Onire Koruma, Ele Ogum Onire, Onire Koruma, Ele Ogum Onire, Onire Koruma. Ogum Ajo Majunquere, Ogum Ajo Majunquere, Onira Luajo Majunquere, Ogum Ajo. Muito bem, estamos de volta. Nós vamos depois, com muita satisfação, atender a todas as solicitações. James, o que nos chega de solicitações para o nosso caro ouvinte saber que nós estamos sintonizados nos pedidos? Os pedidos que nos chegam aqui. Indinara de Oxóssi, ela pede ponto de Oxóssi. Gustavo de Ogum pede ponto de Ogum Iara. Nelita de Obá pede reza de Preta Velha e manda um abraço a todos. Obrigado. Pai Rodrigo de Xangô pede reza de Xangô e oferece para o seu pai Augusto de Oxalá uma reza de Oxalá. Ele também diz abraço a todos da mesa e um feliz Dia dos Pais. Obrigado para ti também, Rodrigo. Eu sou Augusto.
O seu Augusto do bairro Cruzeiro, ele deseja um feliz Dia dos Pais aos seus filhos Rodrigo e Daniel e ao seu genro Lucas. Ele diz que é muito feliz por já ter bisnetos. Deseja que o Pai Oxalá abençoe a todos os pais da região e em especial o Pai Saul, que como pai espiritual é pai 2 ou 3 vezes. Muito obrigado. Então depois nós vamos já pedir para separarem as solicitações, nós vamos colocar mais no finalzinho do programa. Bem, nós estamos então aqui com a Tuíse de Oxaguian, que está falando um assunto muito interessante sobre baralho dos orixás, que me parece, Tuíse, eu não sei, que não é muito divulgado isto, né? Não, ele é eu acho que até eu conheço mais, acho que só 2 tarôs, e o outro são de 21 cartas, que traz o Duduá, o Batalá e tal. E eu escolhi esse por ele ser um pouco menos complexo até. Porque, quanto mais cartas, mais se exige saber sobre cada orixá. Gustavo? Tuíse, questão da difusão do baralho dos orixás, né? Ele é bastante difundido aqui no estado, ou a nível de Brasil. Tu tens essa informação de outras pessoas que fazem a sua leitura? Como é a difusão do baralho dos orixás? Existem outras pessoas que fazem a leitura. Aqui na região eu não conheço, assim. Esses tarôs estão disponíveis em ervanárias, em casas esotéricas, mas eu acho que as pessoas que mantêm essa relação com o orixá, elas acabam procurando a religião de candomblé ou nação e trazendo para a sua realidade o oráculo que é o búzio, que é o tradicional, né? Em função de ser somente uma iniciada dentro do culto de nação, então eu quis antecipar, né, esse vínculo com os orixás e passei a usar o tarô dos orixás. Mas com certeza há outras pessoas que usam. E, inclusive eu acho que deve haver a Ialorixá ou Babalorixá, que tendo se adequado tanto ao tarô, tenha escolhido ficar com o tarô, porque ele não impede em nada a previsão. E me parece, para mim, tem dado muito certo. 2 considerações, e eu acredito que os colegas de mesa vão concordar. Me parece mais coerente o uso do baralho dos orixás para aquelas pessoas que são sacerdotisas, sacerdote, no caso da Tuíse, sacerdotisa de Umbanda, para uma forma, como um recurso de oráculo, né? No meu entender, me parece que é mais coerente. Outra observação, eu já vi pessoas especialistas no tarô, e eu gostaria de saber da opinião da Tuíse. Elas dizem que o tarô é uma energia muito masculina e que toda a mulher, literalmente a mulher que usa o tarô, ela tende a ter dificuldades, até porque ela casa com o tarô nos seus relacionamentos afetivos. Tu acha que isso tem algum fundamento ou isso é superstição? Bom, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, mas acho interessante. Se o senhor já ouviu falar, o tarô dos orixás, eu acho que de repente ele não acontece isso, em função da gente trazer essa riqueza dos orixás masculinos e femininos e, portanto, a energia do pai Obatalá, né, que traz essa dualidade, esses complementos. Para mim, não. Não, claro, eu digo porque há um envolvimento tão profundo, há um vínculo com essa forma de oráculo, que as mulheres, principalmente, que estudam o tarô, eu estou falando do tarô dos orixás, elas se dedicam ao estudo dos arcanos e ficam envolvidas, absorvidas por esta teoria. Então, eu já vi especialistas dizer que é uma energia, o tarô ele é sutil, mas uma energia muito masculina. Então, é como se ele satisfizesse a sacerdotisa em todas as instâncias, tivesse uma espécie de satisfação que não haveria necessidade de um contato físico, um relacionamento. Muito interessante essa observação. Já ouvi especialistas falarem sobre isso, apenas só teci um comentário. Não, achei interessante, até a nível mais esotérico, agora eu entendi a sua pergunta. Eu acho que as sacerdotisas, elas têm essa condição, independente do tarô, com certeza,
As mulheres sempre estiveram envolvidas com esse mundo místico e esotérico. Parece que conversar com os seus deuses é muito mais gostoso do que conversar com a figura humana. Eu acho que tem, sim. No fundo, eu entendi agora a sua pergunta, Pai Saul, o senhor me desculpe. Então, me parece que a mulher usa isso como um complemento do seu próprio ser. Isso sim. Claro, até pelo grau de exigência que a sacerdotisa passa a ter. Pelas respostas que tu falou aqui. Alguma colocação, Evandro de Oxalá? Na verdade, não é... Deixa de ser um questionamento diretamente ligado ao tarô dos orixás. Porém, deixa de certa forma. O que acontece? Muitas pessoas devem te procurar para ver a respeito da sorte delas como está. E casualmente, tocaste no assunto sorte, superstição. Tá? O mês de agosto é tomado por muitas superstições. Claro, é verdade. E a revista super interessante desse mês, ela traz uma matéria de capa dela que é sorte, você pode controlar a sua. E como nós acompanhamos atendimento de diversos carentes nas sessões de Umbanda, tem um ponto na matéria que eu gostaria de levar ao ar, se possível. Claro. Tá. Então, são algumas pequenas observações. Haja como uma pessoa de sorte. As pessoas que se consideram sortudas têm algumas características em comum, que você pode facilmente adotar na sua vida. Número 1. Multiplique as chances. Sabe aquele conhecido que vive ganhando em promoções? Ele ganha porque joga. Participe de mais concursos. Número 2. Seja sociável. Quanto mais pessoas você conhecer, maior é a chance de que alguma delas traga boas notícias, como uma oferta de trabalho. Número 3. Tenha calma. Se você vive correndo, jamais terá a sorte de notar aquela nota de R$50 dando sopa na calçada. Número 4. Busque o novo. Faça coisas diferentes. Com isso, sua chance de ter sorte se torna estatisticamente maior. Número 5. Aceite o acaso. Não tente ser racional o tempo todo. Aceite que a vida tem coisas aleatórias. Número 6. Medite. Ajuda a tomar boas decisões, o que é essencial à sorte. Um estudo constatou que as pessoas sortudas meditam com mais frequência. Número 7. E eu creio que talvez seja o mais importante. Acredite. Se você não acredita que vai encontrar a sua cara metade, provavelmente não vai encontrar mesmo. Seja otimista. E a número 8. Não dê bola para os números. Queira se candidatar a um concurso corridíssimo, mas desistiu porque a chance era pequena. Ao desistir, passou a ser de 0% e facilitou a vida do sortudo que conquistou a vaga. Então, pessoal, o que vem nesse ponto que eu quis trazer em função da sorte? Muitas pessoas chegam totalmente desanimadas nos terreiros, mas elas não percebem que muito de mudar a sua vida, por assim dizer, azarada, depende muito delas. Que são, muitas vezes, os conselhos que as entidades passam. Tenha um pouco mais de calma, tenha mais fé, mude o seu comportamento de tal para tal, coisas desse tipo. E, provavelmente, essas são consultas que deve receber muito no tarô dos orixás. Uhum. Não, a gente recebe diversas perguntas e claro que a ânsia das pessoas é saber do futuro em função de que há uma esperança que o futuro sempre vai ser melhor, né? Mas nem sempre é assim, porque a gente atrai exatamente aquilo que a gente pratica e pensa. Então, eu acho que mais importante, eu tento falar isso para todas as minhas consulentes e para os meus consulentes, que mais importante que saber o futuro é talvez a gente aproveitar o presente e não criar uma dependência em relação a qualquer oráculo.
né? Você é capaz de internalizar suas perguntas e eu acho que uma das características, a gente está falando muito em mudança de vibração para 2012 e tal, eu acho que uma das maiores características desse ano, especialmente, não é por acaso que há uma regência do Pai Oxalá, é que as pessoas passem a acreditar mais nas suas próprias intuições. Então, elas podem buscar as suas respostas. E eu tento sempre trazer para os meus consulentes essa independência futura, pelo menos, senão agora no presente não é possível. Então, e sempre oriento, eu como adepta dos orixás, assim, sempre oriento para que estude, se gosta, se simpatiza, como autoconhecimento e a busca da sua própria intuição. Pai Saul, inclusive aqui nosso amigo Peterson, pelo MSN, ele postou uma mensagem que diz o seguinte: a vida não é uma pergunta a ser respondida, é um mistério a ser vivido. É uma frase de Siddhartha Gautama. Sim, Buda. Muito obrigado, Peterson. Fazendo um adendo aqui do que o Evandro trouxe, mas a Tuíse também falou com muita propriedade. Existe a ideia da neurolinguística, existe a ideia do universo holográfico, que são projeções que nós lançamos e se constrói como se fossem projetos cósmicos que com o tempo eles vão se materializando. A teoria de que, através da mente holográfica e da neurolinguística, do que o que nós projetamos vai se construindo à medida em que nós colocarmos intensidade no nosso pensamento, porque parte-se do princípio que o pensamento é energia, portanto ele é capaz de materializar-se. A neurociência tem feito descobertas incríveis sobre isso. E realmente, tanto para a questão orgânica, psicossocial, a saúde do indivíduo, é muito importante que nós municiemos o nosso cérebro com pensamentos construtivos, com pensamentos harmônicos. Então, por isso a meditação. O pensar é fundamental para se alcançar. O pensamento, quer dizer, o início de tudo parte do verbo, da fala. Mas para te falar, antes tem que haver o quê? O pensamento. Não, tu não vais saber o que tu vai falar. Então, é através da construção do pensamento que tu potencializa o pensamento através da fala. Por isso as religiões afro-brasileiras, elas são, na sua esmagadora maioria, de uma tradição oral. Porque tu tem que pensar, construir holograficamente o que tu vai passar, verbalizar, tu vai potencializar isso através do axé. Então, essa construção ela é milenar. E cada vez mais está havendo sinais para que o homem volte a cultivar este pensamento construtivo. No sentido, tem pessoas que caem no vício do pessimismo. De tudo vai dar errado, de tudo. Então querem consultar o baralho, que no caso da Tuíse, ou dos búzios, para ver se a sorte vai mudar. Mas tem que ser exatamente no que tu colocaste, Evandro, e que está nesta revista, que é, comece a dar sorte à sorte. Não dê sorte ao azar. Então comece a mudar a forma de pensar. E isso dentro das religiões afro-brasileiras é de fundamental importância. Porque a religião, seja a Umbanda, o Candomblé, o Batuque, todas estas roupagens, elas partem de um princípio: não traga axé de miséria para si mesmo. E o axé deve ser de fartura, alegria, equilíbrio. Não loucura, mas buscar cada vez mais ampliar os horizontes com o axé que traga prosperidade. Bem, nós vamos atender às solicitações. Também fazer o momento da prece, aquelas pessoas que nos ligaram, nós vamos, em razão do tempo, colocar um pedacinho de cada uma das solicitações e depois retornaremos aqui com a sacerdotisa Tuíse de Oxaguian. Nós vamos agradecer a sua audiência, você que está sintonizado no dial 1250, você pode ligar, ainda há tempo, para o telefone 32212658, 32217653, para perguntas. Hoje o assunto é Baralho dos Orixás com a sacerdotisa Tuíse de Oxaguian. O e-mail, James, para as pessoas que querem... vozdaumbanda@hotmail.com. Inclusive o nosso amigo Maurício Diogun, ele está online pela Rádio Umbandeiros. Um abraço ao Maurício. Ele também nos comunica aqui que está sendo retransmitido já o programa pela umbandeiros.rg10.net.
E o nosso amigo Peterson aqui também, ele nos diz o seguinte, ele diz, boa noite, Pai Saul, podem tocar um ponto de algum beira-mar em homenagem a Twizy e ao senhor, já que ambos trabalham com ele? Obrigado. Então vamos pedir para o nosso pessoal da técnica colocar a sequência dos atender os pedidos. Salve a vovó Maria Joaquina da Umbanda. Salve! Vovó tem 7 saias, na última saia tem mironga. Vovó veio da Angola pra rezar filhos de Umbanda. Vovó tem 7 saias, na última saia tem mironga. Vovó veio da Angola pra rezar filhos de Umbanda. Com seu patuaia, fica de Guiné. Vovó veio da Angola pra salvar filhos de fé. Com seu patuaia, fica de Guiné. Vovó veio da Angola pra salvar filhos de fé. Vovó tem 7 saias, na última saia tem mironga. Vovó veio da Angola pra rezar filhos de Umbanda. Vovó tem 7 saias, na última saia tem mironga. Vovó veio da Angola pra rezar filhos de Umbanda. Com seu patuaia, fica de Guiné. Vovó veio da Angola pra salvar filhos de fé. Com seu patuaia, fica de Guiné. Vovó veio da Angola pra salvar filhos de fé. Se meu pai é Ogum, vencedor de demanda, ele vem de Aruanda pra salvar filho de Umbanda. Se meu pai é Ogum, vencedor de demanda, ele vem de Aruanda pra salvar filho de Umbanda. Ogum, Ogum Yara, salve os campos de batalha, salve a sereia do mar. Se meu pai é Ogum, vencedor de demanda, ele vem de Aruanda pra salvar filho de Umbanda. Se meu pai é Ogum, vencedor de demanda, ele vem de Aruanda pra salvar filho de Umbanda. Ogum, Ogum Yara, salve os campos de batalha, salve a sereia do mar. O Birajara quando chegou, não temeu a caboclo nenhum. O Birajara quando chegou, não temeu a caboclo nenhum. O Birajara é caboclo bravo, não temeu a caboclo nenhum. O Birajara é caboclo bravo, não temeu a caboclo nenhum. Edmundo, velho Edmundo, Edmundo, velho Edmundo, eu me chamo o Birajara, meu pai Oxóssi é guardião do outro mundo. Eu me chamo o Birajara, meu pai é Sabe o Birajara? do outro mundo. O Birajara quando chegou, não temeu a caboclo nenhum. O Birajara quando chegou, Não temeu a caboclo nenhum. o Birajara é caboclo bravo, não temeu a caboclo nenhum. O Birajara é caboclo bravo, não temeu a caboclo nenhum. Oxóssi assoviou pra passar no Maitá. O Oxóssi assoviou pra passar no Maitá. Oi,
pra falar fogo Megê, mensageiro de Oxalá. Pra falar fogo Megê, mensageiro de Oxalá. Oxóssi assobiou pra passar no Maitá. Oxóssi assobiou pra passar no Maitá. Foi pra falar fogo Megê, mensageiro de Oxalá. Pra falar fogo Megê, mensageiro de Oxalá. Oxóssi assobiou pra passar no Maitá. Oxóssi assobiou pra passar no Maitá. Foi pra falar fogo Megê, mensageiro de Oxalá. Pra falar fogo Megê, mensageiro de Oxalá. Oxóssi assobiou pra passar no Maitá. Oxóssi assobiou pra passar no Maitá. Foi pra falar fogo Megê, mensageiro de Oxalá. Pra falar fogo Megê, mensageiro de Oxalá. Oxóssi assobiou pra passar no Maitá. Lubeu, maiô, Lubeu, maiô, eleua, pauaia godo, maiô, eleua, pauaia godo, maiô. Lubeu, maiô, Lubeu, maiô, eleua, pauaia godo, maiô, eleua, pauaia godo, maiô. Lubeu, maiô, Lubeu, maiô, eleua, pauaia godo, maiô, eleua, pauaia godo, maiô. No meu maiô, no meu maiô, eleua, pauaia godo, maiô, eleua. Muito bem, estamos de volta, direto nos estúdios da Rádio Difusora, são 21 horas 6 minutos, 22 graus e 4 décimos, 53% a umidade relativa do ar. Mais uma vez convidá-lo a você, caro ouvinte, a ligar para o telefone 32212658 e 32217653. Procuramos atender a todas as solicitações, James? Acredito que sim, né? Daquela primeira sim, Paisão, mas hoje está bem requisitado. Que bom. O Daniel de Ogum Megê, ele oferece ao pai Rodrigo de Xangô ponto de caboclo Birajara, até já foi atendido. Né? Janete Orlante, ela é uma simpatizante do espiritismo kardecista e adora tomar passe na Umbanda. E quer ouvir, e gosta de ouvir pontos também. Ela pede para incluí-la nas preces. Muito bem, obrigado. É Arlete? Um abraço. Janete. Um abraço a Janete. Continue sintonizada aí no dial 1250. Pai Saúl, chega aqui do Leonardo de Oxalá uma pergunta. Ele, a todos da mesa, quem quiser responder. Ele pede assim: paganismo, o que é este conceito? E se pode ser associado ao cristianismo, à Umbanda e o africanismo? Um abraço a todos da mesa. Então, vamos deixar o Gustavo e o Evandro responder essa pergunta, que eles estão solicitando a palavra, então vamos dar a oportunidade para eles responder sobre paganismo, se tem alguma relação com o cristianismo. Vamos ver o que eles têm a nos dizer. O Gustavo quer que o Evandro responda, então tá bem, Evandro, vamos lá. Vamos responder. Uma saia bastante justa essa, né? Pois bem, principalmente com o Léo me olhando assim, com aquele olhar inquisitor do próprio Oxalufã, vamos tentar responder. Historicamente, o conceito de paganismo estaria vinculado aos povos romanos na antiguidade, que eram considerados pagãos por cultuarem diversos deuses, por terem deuses para caça, para guerra, para festas, caso de Dionísio Baco, greco-romano, né? Com o advindo do cristianismo, então, e sendo adotado como religião oficial pelo Império Romano, não saberia datar, Pai Saúl. Mas esses deuses, ou os cultos a esses deuses, começaram a ser encarados como pagãos. Motivo pelos quais os povos bárbaros que rodeavam o Império Romano, por terem a sua mitologia e cultuarem ainda seus deuses, também eram tidos como povos pagãos, por não estarem batizados. Perfeito. Talvez a Tuísa também queira lá ir anotar alguma coisa. Pode falar, Tuísa.
Acho que o paganismo tem a ver com isso que o Evandro falou, mas ele vem, para mim, de antes, em função de eu ser uma admiradora da cultura egípcia, onde os egípcios cultuavam deuses ligados à natureza, que vem muito de encontro à nossa crença em relação aos orixás. Então, o paganismo, sim, pode ter relação com a Umbanda, com a nação, porque está intrinsecamente ligado ao culto à natureza. Então, eu acho que tem a ver. Agora, em função do cristianismo, eu acho que, de repente, no Egito se manifestou com a presença do faraó Akhenaton, que passou a cultuar um Deus único, né? E tentou, pelo menos, mas sofreu muitas represálias e tal. Então, eu acho que de tempos em tempos as coisas se repetem na Terra, né? E a gente, é como o senhor falou antes, eu me identifico muito com a linguagem dos orixás, porque é uma linguagem oral e faz com que a gente tente se colocar lá na frente no nosso futuro, trazer a sorte para o nosso futuro. E era assim que os egípcios cultuavam os seus deuses, atrair a sorte, saber que tudo que você emana para o universo volta para você de alguma forma. E em função, o cristianismo tem se afastado disso, né? Ele trouxe a condição de seguir a Bíblia e os preceitos da Bíblia. Eu gosto de uma visão mais aberta. Hoje a gente pode falar até de uma visão universalista, né? Mas eu acho que é isso aí. Há uma relação, eu acho, entre o paganismo e os orixás e todas as linguagens esotéricas. Em relação ao cristianismo, não sei. Na verdade, quando você fala cristianismo, refere-se ao catolicismo. Porque, exatamente. Sendo a Umbanda uma religião baseada nos preceitos do Cristo, exatamente, nós somos uma religião cristã, mas não católica. Exatamente. Claro, e também aquilo que está relacionado, por exemplo, como bárbaros, pagãos, é o que está do lado de fora, quer dizer, que não pertence àquele sistema de práticas ou que está inserido na cultura, sobretudo do povo que domina o que faz as leis. Os bárbaros, para os romanos, eram os que estavam na fronteira e não eram tidos como pessoas civilizadas e nem cultas. O paganismo também está relacionado a práticas que teriam alguma espécie de heresias da barbárie, e tem relação também com o panteísmo do deus Pan. Então aí se construiu toda uma diversidade de ritos que depois foi filtrado pelo catolicismo. O que não é desta vertente é pagão. Sendo pagão é um herege, portanto, fogueira neles. Esta é uma história mais sucinta, mas bem interessante a colocação do que vocês fizeram e da pergunta do Léo de Oxalá. E o Léo, quando pergunta, ele já sabe a resposta, depois ele fica em casa sorrindo, dizendo, mas eu sei qual é a resposta. Muito bem. O Gustavo pediu um espaço para falar alguma coisa sobre Exu. Perfeito, Pai Saul. Eu trago hoje, como já de costume, um texto também. Na verdade, ele é um pequeno trecho do livro Maria Mulambo, Na Sombra e na Luz, do mestre Omolubá. Tá? É o parágrafo que é intitulado como Exu, Senhor de Todos os Caminhos. De origem iorubana, a palavra Exu significa esfera, traduzindo o pressentimento nativo e, como já comprovado, de que a entidade assim denominada se encontra em todos os lugares do mundo. Ao Brasil chegaram, por intermédio dos negros cativos da África, que foram, assim como em outros países, em sua fase de colonização, o braço escravo e inquestionável colaborador na forma socioeconômica e cultural. Submetidos ao trabalho de forma degradante, os negros não tinham, por parte dos colonizadores, um mínimo de respeito, assistência e reconhecimento. Eram considerados simplesmente como força animal, quer nas atividades agrícolas, quer nas domésticas e industriais, sem direito a qualquer liberdade. O que não se pôde impedir, entretanto, foi que, nos porões dos navios negreiros, viessem junto com os cativos as suas crenças e os seus deuses, e, sobretudo, a certeza de que, sobrevivendo aos martírios da viagem, estaria com eles o poder maior, a quem chamavam de Olorum ou Zambi, para resgatá-los, um dia, da odiosa e infamante escravidão.
Assim chegou também, em nossas terras, Exu. Para os africanos, a palavra designava uma entidade invisível, de poder sobrenatural, intermediária entre os homens e os orixás. Essas entidades só poderiam ser invocadas e manipuladas por sacerdotes dignos e dedicados à causa religiosa, preparados desde criança para o culto aos orixás. Agindo intuitivamente, tais religiosos do passado utilizavam-se do elemental, fogo, ar, terra e água, na sua condição mais primária, fazendo, entretanto, com absoluto respeito e evidente sucesso. Assim, na medida do possível, e sempre em benefício das aldeias, tribos e plantações provocavam chuvas para acabar com a seca, fogo para destruir pragas e larvas, ventos para afastar endemias. Era por intermédio de Exu que rogavam aos orixás a proteção da terra, a saúde do povo, a vitória nas guerras, a abundância na caça, pesca e colheita, o sucesso nas viagens e nas negociações, além da contínua consulta ao oráculo Ifá, sobre o futuro, desde o destino da mulher grávida aos dos governantes e tudo mais que representasse a segurança da comunidade tribal. Exu era o guardião e mensageiro dos orixás junto aos homens. Como elemental, é o primitivo no mundo das formas. Não é um orixá, mas sem ele não haverá caminho para a manifestação do próprio orixá e sua consequente devoção pelos encarnados e desencarnados. Bem, muito interessante o vídeo do mestre Omolubá. O livro é Maria Mulambo na Sombra e na Luz. Exatamente, Pai Saúl. Aproveitando, qual é a edição? Essa que eu tenho em mãos aqui, Pai Saúl, ela é a 8ª edição. Mas é uma edição de 2002. Né? Nós estamos aí em 2012 já com muitas outras 10 anos depois edições. Né? E vindo realmente do mestre Omolubá, ele tem um grande aval para isso. Né? Chega às mãos do James, mais um caro ouvinte, é isso? Mais um ouvinte, nossos ouvintes estão participativos hoje, Pai Saúl. Janaína pede ponto de Exu Tiriri para o pai Rodrigo de Xangô. E nos chega pelo MSN também aqui, Pai Saúl. Seria um outro Léo de Oxalá, Leonardo de Oxalá também. Ele nos diz o seguinte aqui, ele pede um ponto de Exu Omulu e um da Dama da Noite. Ele quer agradecer a mãe Edith de Oxum pelo ótimo Elebó de Exu ontem no Reino das Águas de Oxum e Iemanjá. E ele pede para agradecer a seu padrinho Paulo de Ossanha e a sua madrinha Luciana de Ogum e a todos os irmãos de santo também. E ele diz o seguinte, ele agradece a todos da mesa pelo nosso trabalho e que estamos dando um verdadeiro show de religião no domingo à noite. Muito obrigado ao nosso caro Leonardo ouvinte, de Oxalá. Leonardo de Oxalá. Nós vamos atendê-lo sim e parabenizando toda a tua família religiosa. Pai Saúl, aproveitando esse gancho do Gustavo, falando sobre Exu, os ouvintes têm nos pedido muito para nós falarmos mais sobre os orixás. E seria uma sugestão aqui da mesa, se for possível, nós pegarmos um pedacinho de cada programa e começar do primeiro ao último, na ordem correta, de nós falarmos sobre cada orixá. Como é que a gente pode... Claro, vamos atender, porque sempre o assunto ele não se esgota. Então vamos aproveitar que a Tuíse está aqui e o Evandro, que são de Oxaguian, pelo menos são 2 filhos em tese de Oxalá, que tem a roupagem, um de Oxaguian e outro também, claro que em qualidades diferentes, mas alguma coisa assim, breve sobre Oxaguian, como é que vocês percebem este orixá, porque o melhor é sempre se perguntar aquele que é regido pelo seu orixá. Aí podemos depois perguntar para o James e para o Gustavo sobre Ogum, e assim vai. Nós vamos aproveitar rapidamente, tem que ser breve. Também, se a Michele quiser se pronunciar a respeito do Bará, fique à vontade. O Léo a respeito também de Oxalá, fique à vontade. São todos convidados. Peço a Tuíse, então, de forma breve, alguma coisa, depois o Evandro, sobre Oxaguian. Sobre Oxaguian, eu acho que vem a primeira coisa que vem à minha mente é a capacidade de pensamento, de internalização das coisas, e depois da pensamento-atitude, assim, da estratégia. Então, eu acho que os filhos de Oxaguian têm uma característica um pouco, claro, diferente dos filhos de Oxalá, em função dessa rapidez. Eu acho um filho rápido,
em função do seu pensamento apurado. E a ligação com o Ogum, isso que eu acho interessante nos filhos de Oxaguian, né? É como se um fosse o complemento do outro. Então, o que mais me chama a atenção nos filhos de Oxaguian é isso, e tento ver em mim isso. Embora acho que às vezes fico para trás. Mas sobre estudos e coisas que eu li, é isso que eu acho mais interessante. Muito bem, Evandro, o que tu tens a considerar? Bom, na verdade, minhas considerações, elas partem quase de um complemento às considerações feitas pela Twizy. Oxaguian é um orixá de verdadeira maestria estratégica. Não, por assim dizer, não daria ponto sem nó. É um orixá... Vocês nos assustam assim. É um orixá bastante cauteloso, procura pensar bastante antes de agir, mas é aquela ação rápida. Uma vez definida, não há por que não ser executada. Não há... deve-se aguardar o momento adequado para se realizar. O momento adequado é assim que o pensamento estiver concluído, assumido. Características do orixá Oxaguian. É um orixá novo, então junto com a mocidade vem um pouco daquela ansiedade da transformação, da mudança do mundo, de pôr aquela energia em movimento. Não de, vai ficar acomodado comigo e posteriormente eu vou ver o que eu vou fazer com isso. A lisura, honestidade, aquela coisa, idoneidade. Se uma vez que eu passei a minha palavra, ela está dada. Não há necessidade de documentos que a minha assinatura venha comprovar que isso será feito da forma como foi combinado. E, claro, com certeza a relação com os demais orixás, principalmente com Ogum. É uma relação de parceria. Enquanto Ogum muito tem da ação bélica, o Oxaguian é um tanto quanto estrategista. Não que não tome a ação bélica também, mas digamos como último recurso. Quando todos os demais já ultrapassaram seus limites, então é o momento de uma ação bélica. Agora, eu vou dizer uma coisa aqui, o cara ouvinte vai concordar comigo. Eu, o James e o Gustavo, que estamos de Ogum, nós estamos aqui petrificados porque vocês não falaram em nenhum momento de defeitos. Nós queremos saber dos defeitos, só vi qualidades aqui. Se fôssemos buscar os defeitos, a teimosia é um dos principais dele. Mesmo muitas vezes não estando totalmente correto, insiste até, digamos assim, quebrar a cara. Paga para ver. Isso é um defeito muito grande. Vamos dizer que quando não está na luz, está na sombra ou negativado, é bastante depressivo. Se sente vitimizado pelo mundo. O contrário de quando está bem, que põe aquela energia em ação benéfica à humanidade, no seu negativo é bastante vingativo. Vingativo? Vingativo. E vingança não aquela que deve ser executada no momento em que sofre uma contraposição. Ao momento de se esperar. Crueldade, hein? É um tanto de crueldade mesmo. Twizy, o que tu tens? Concorda? O que tu... Não, concordo sim. E eu acho que, além de tudo, há na Revolução muita qualidade, muita glória. Mas eu acho que o Oxaguian é um orixá revolucionário que vem trazer o novo, sabe? E não há barreiras para ele. Então, acho que eu vou defender de novo o orixá. Eu acho que ele é mal compreendido. Entendeu? E na sombra, sim, eu acho que ele tende a ser vingativo, mas eu acho que em função da proximidade com o Oxalá, eu acho que ele é muito testado. Confiam demais que ele não vai perder a paciência, mas o Oxaguian perde a paciência, sim, com facilidade. Então, eu acho que ele também é impaciente em relação às coisas. E aí se aplica muito a mim mesma, assim, isso eu vejo muito em mim. Quero que tudo aconteça com rapidez. E quero que todo mundo talvez acompanhe meu pensamento. E isso talvez traga um pouco de pouca quietude, assim, em relação às outras pessoas.
A gente gostaria que o pensamento das outras pessoas também fosse tão rápido quanto é o nosso. Assim. Esse já é um ponto que me diferencia bastante da Twizy. Aquela, não sei se pressa ou ansiedade em ver as coisas, eu tenho um pouco mais de calma ou tolerância. Não vamos usar a palavra como calma, mas mais tolerância. Mas gostaria de ver as coisas resolvidas o mais rápido possível, sim. Uma palavra, para definir Oxaguiana, a tua concepção depois Twizy. Uma palavra. Creio que estratégia. Estratégia seria a melhor palavra que o define. Para mim é renovação. Muito bem. Estamos aqui 2 filhos de Oxaguian falando. Agora, Gustavo, nos brinde com alguma coisa, depois o James, sobre Ogum. Que prazer, Pai Saul, poder falar do Pai Ogum, né? Como característica principal do Pai Ogum, acredito que seja vencedor, né? Os filhos de Ogum são vencedores natos, são guerreiros, são grandes guerreiros, e qualquer batalha serve para Ogum, né? Seja aquela mais simples, seja aquela mais grandiosa, Ogum enfrenta as batalhas e ele é vencedor. Ogum, a característica principal de Ogum é ele ser guerreiro. Ele é muito guerreiro. Qualquer demanda serve para Ogum e não há demanda que Ogum não enfrente. Ogum, em alguns aspectos até, dizem que Ogum não pensa. Dizem que Ogum não pensa. Já ouvi esse comentário de alguns filhos de Oxalá. Mas Ogum pensa, né? Ele não pensa tanto quanto os filhos de Oxaguian ou de Oxalá, mas ele é vinculado à ação, né? À atitude, ao agir, né? Esse é Ogum. Ogum, ele é da ação, realmente. Acredito que o verbo que precetue Ogum é agir, né? Ele age. É o Senhor dos Metais também. É o que trouxe, o que desenvolveu, o que elaborou, o que forjou os metais e trouxe toda essa possibilidade de desenvolvimento à humanidade, né? Essa é uma outra característica também dos filhos de Ogum. Apesar de saber que há a parte negativa também dos filhos de Ogum, eu recuso a falar né, dessa parte dos filhos de Ogum, porque toda a mesa aqui está vibrando no positivo também, então não vejo a necessidade de adentrarmos nesse aspecto, né? Mas realmente não por ser filho de Ogum, né? Mas sou apaixonado pelo Pai Ogum, né? Não por ser filho de Ogum, mas por ser filho de Ogum. James. Pai Saul, falar do pai sempre é bom, mas depois de uma aula dessas, né, que o nosso colega aí nos brindou, é complicado. Pai Saul, eu acredito que isso é mais uma opinião pessoal, do arquétipo do quem é o Pai Ogum. O Gustavo já explicou bem, Senhor dos Metais, o orixá da guerra, o orixá da energia. Eu não vejo que o Ogum não pense, até porque eu acredito o seguinte, qualquer general, qualquer comandante de uma guerra, eu não vejo uma guerra se o exército ficar esperando por muito pensar e pouco agir, perderá-se a guerra com certeza. Então eu acredito que é de um raciocínio rápido e não desse pensar mais lento. Então é isso que a gente vê que eu vejo do Pai Ogum, Pai Saul. E dá para se ter no arquétipo dos próprios filhos, daquela pessoa aguerrida, daquela pessoa que não desiste. Existe muita impulsividade nos filhos, principalmente quando estão vibrando no negativo. Há aquela impulsividade, aquela troca de humor, né? Muita troca de humor, mas são pessoas que não desencorajam. Acredito que são pessoas que, quando colocam um objetivo em mente, dificilmente
mudam o seu caminho e com certeza alcançam o seu objetivo. Sabe, James, acho que o que vocês trouxeram é muito enriquecedor. E se pegares a gênese da própria cosmovisão africana, quando Oludumare, Olorum, determina que precisa-se de uma vibração para desbravar o Aie, dar condições cósmicas para que os outros orixás possam adentrar no Aie em condições de fazer o plantio dos seus axés, ele vai escolher alguém que tenha características um tanto agressivas para fazer este trabalho. Aí ele escolhe Ogum. E Ogum tem que ser entendido como um orixá que vem exatamente enfrentar todas as adversidades que nenhum outro orixá poderia suportar. Então a primeira característica de Ogum, resistência. A segunda, objetividade. Terceira, poder de síntese. Quando diz Ogum não pensa, não, ele já pensou antes. Então ele já vai com a ação pronta para executar. Ele não pode parar, como é comum, por exemplo, nos filhos dos orixás velhos, e meditar sobre o problema. Ele já tem que ter feito isso com antecedência, senão a cabeça dele rola. Porque ele está no conflito. Porque o Ogum, quando ele é ativado exatamente para a ação. Aquilo que vocês falaram. Para estar em ação, tu tem que ser rápido. E tem que, num jogo de xadrez, ter pensado várias jogadas possíveis com antecedência, para não ser pego de surpresa. Então é um orixá que também é estrategista, mas uma estratégia que ela se materializa no ato. Ela não é uma estratégia a longo prazo. Ela é no momento em que ele é invocado. Então, invocou, acontece. Por isso, teve uma definição muito importante de Ogum, que é sinônimo de vitória. Porque ele não pode errar. Porque se coloca em risco. Risco a integridade física do guerreiro, a integridade do projeto, que pode ser abalado por um cálculo mal feito. Então, Ogum, quando se lança do plano do Orum para o Aie, através da ordem de Olorum, ele vem exatamente para desbravar, para ter resistência de suportar todas as adversidades e, ao mesmo tempo, construir condições para os outros orixás plantarem seus axés. Por isso a resistência, por isso a objetividade e também, muitas vezes, a grossura, a falta de polidez de Ogum, porque ele não está preocupado com isso, porque ele não é um orixá palaciano, ele é um orixá da lida. Ele é um orixá do ato, da guerra, da batalha. E na batalha tu não tem que ser polido. Tu tem que ser astuto e usar demais aquilo que nós chamamos de técnica. Por isso que ele é o patrono das técnicas das artes marciais, como da metalurgia. Ogum permitiu que o homem saísse da condição de nômade para sedentário, porque ensinou o homem a fazer todo o trabalho com o metal, que foi que ofereceu a condição para a sociedade se perpetuar e evoluir. Então essas características falam como filho de Ogum, mas é interessante a colocação dos filhos de outros orixás. Isso vem trazer contribuições ímpares para o nosso programa. Então eu gostaria de contribuir um pouquinho para falar sobre Ogum. Claro. Né? E a gente fez uma relação entre Ogum e o Oxaguiá. E eu acho que a motivação do Ogum está nesse combate, assim, na quebrar fronteiras, né? Então a persistência, isso que eu acho interessante. Enquanto Ogum busca essa persistência, tem essa persistência, o Oxaguiá vem com a busca da perfeição. E aí, para que os ouvintes entendam mais como um é parceiro do outro, digamos assim, é por aí que a gente deve pensar. Eu acho, né? Claro. Opinião. Mas tudo a ver. Realmente a persistência. E Oxalá por natureza, Oxalá é um orixá perfeccionista, isso não há dúvida. Mas bem, vamos ao momento da prece para atender. O James já listou o nome nós vamos à prece, depois retornaremos. A Twizy vai nos oferecer, através das suas cartas, uma tirada para o programa.
e depois nós vamos se dirigindo já para o final do nosso encontro. James, por favor. Primeiramente, eu queria citar nossos patrocinadores, Pai Saul. Então são eles: Móveis de Face, Serra Mar Tecnologia em Galvanoplastia, Brilho da Lua Transportes, Ervanária São Carlos, Automecânica Medeiros, Escola de Teologia Umbandista, Gaval Elétrica Mecânica, com o apoio da Confrubras. E aproveitando já para citar as pessoas para a prece, além de todos os nossos caros ouvintes e todos aqui presentes, gostaríamos também de, em especial aos pais, nesse domingo, Dia dos Pais, e também a nossa ouvinte Janete Orlandi, que quer participar da nossa prece. Acho que podemos pedir para a nossa técnica colocar os pontos e vamos atender os pedidos. Ação da noite. Boa noite, Pai Oxalá. Termino o dia e a Ti entrego o meu cansaço. Obrigado por tudo e perdão. Obrigado pela esperança que hoje animou meus passos. Pela alegria que eu vi no rosto das crianças. Obrigado pelo exemplo que recebi dos outros. Obrigado também pelo que me fez sofrer. Obrigado, porque naquele momento de desânimo, me lembrei que Tu és meu Pai. Obrigado pela luz, pela noite, pela brisa, pela comida, pelo meu desejo de superação. Obrigado, Pai, porque me deste uma mãe compreensiva e carinhosa. Perdão também, Senhor. Perdão por meu rosto carrancudo. Perdão porque me esqueci de que não sou filho único, mas irmãos de muitos. Perdão, Pai, pela falta de colaboração, pela ausência de espírito de servir. Perdão porque não evitei aquela lágrima, aquele desgosto. Perdão por ter me aprisionado em mim a Tua mensagem de amor. Perdão porque não estive disposto a dizer sim, como Maria. Perdão por aqueles que deveriam pedir-te perdão e não se decidem fazê-lo. Perdoai-me, Pai, e abençoa meus propósitos para o dia de amanhã. Que ao despertar me domine um novo entusiasmo. Que o dia de amanhã seja um contínuo sim, numa vida consciente. Boa noite, Pai Oxalá.
Muito bem, estamos de volta, direto dos estúdios da Rádio Difusora. São 21 horas, 39 minutos, 20 graus, 1/10, 88% a umidade relativa do ar. E você pode ligar para o telefone 3221-2658 e 3221-7653. Já estamos nos dirigindo para o final do programa. E a Tuíse de Oxaguian vai nos brindar com uma carta para o programa. Pode ser? Pode, o senhor pode puxar a carta? Ah, eu? Então vamos tirar uma carta, mentalizem que seja uma carta boa. E dos orixás todas são boas. É algum. Saiu um orixá aqui do candomblé, né? O Logum Nedé. O Logum Nedé traz a leveza, as amizades, a energia boa, e ainda traz a criatividade da mãe Iemanjá. Logum Nedé foi escolhido por Iemanjá. Dentro do mar, ele, com todos aqueles seres, baleia, tubarão, de todas as qualidades lá. Então a Iemanjá se afastou muito do seu reino e ela queria voltar para o seu reino. Então, essa história é muito bonita, porque o Logum Nedé, ele parece frágil, né? Ele é representado pelo cavalo marinho dentro do mar. Então mostra toda a fragilidade, toda a delicadeza. E Iemanjá disse: é o senhor que eu escolho para me levar de volta para o meu reino. Mas eu, só um cavalo marinho, tão frágil, mas eu vou lhe trazer todas as qualidades do reino, do meu reino, e o senhor vai me levar. Então, o Logum Nedé traz a política da Iemanjá, traz a capacidade de amizade, de relacionamento da Iemanjá. E eu acho que vem de encontro ao programa, assim, esse clima de amizade, um clima leve e de continuidade. Né? O Logum Nedé sempre traz a continuidade e representa o filho ou o pai que sai de casa. Então sai de casa para a sua luta diária, mas com toda a humildade. Esse é o Logum Nedé, na representação do cavalo marinho, escolhido pela mãe Iemanjá. Muito bem, muito obrigado, Tuíse de Oxaguian. Nós estamos nos aproximando para o encerramento do programa, nesta noite muito especial, dia 12 de agosto, dia dos pais. Nós já externamos aqui as saudações, queremos renovar de novo as saudações a todos os pais e aquelas mães que executam muito bem esse papel também. Aos orixás, aos pais, na vibração, na polaridade masculina, e também aos iabás que fazem esse papel muito bem. Eu vou pedir que a Tuíse faça as suas considerações finais, já agradecendo a presença, e como é de praxe no programa, nós sempre deixamos aberto para que a pessoa retorne e participe conosco do programa Voz da Umbanda. Obrigada pelo convite, Pai Saul, obrigada pela companhia dos colegas aqui da mesa. E eu gostaria de deixar um abraço a todos os filhos da Casa Branca de Ogum-Beira-Mar e Mariazinha da Praia, a todos os irmãos da Casa Branca de Ogum-Beira-Mar e Caboclo Estrela do Mar, a minha querida mãe Alorixá Tânia de Iemanjá, a minha mãe que está em casa me ouvindo. Então eu queria deixar esse cumprimento, esse abraço, e a todos os pais. E além disso, fazer um convite para no dia 1º de setembro, então, a Casa Branca de Ogum-Beira-Mar e Mariazinha da Praia estará homenageando o ministro do Desenvolvimento Agrário, Gilberto Pepe Vargas, pela parceria que tem com a causa umbandista e afro-umbandista. O senhor sabe disso, não é, Pai Saul? Então, o senhor testemunha. E então, o outro homenageado, o senhor, por tudo que tem feito em relação à religião aqui na nossa cidade, na região e para o Brasil, através da Associação de Umbanda Caxias, a colaboração com a criação da bandeira nacional de Umbanda, né? A nossa praça, Lauro de Oxum, com a figura sagrada do Pai Ogum. Então, toda essa colaboração. E também o outro homenageado é o Tamura, ele é presidente regional do partido PTC e não é religioso, não está ligado
de forma intrínseca à nossa religião, mas é extremamente simpatizante e sempre traz oportunidades da gente discutir mais a nossa religião e em busca mais dos nossos direitos. Então, quero convidar a todos que estão sintonizados para esse evento dia 1º de setembro, que a princípio se dará na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, às 10 horas da manhã. Todos que puderem estar lá. Além disso, acontecerá no mesmo evento um fórum de opiniões, em que majoritárias políticas se colocarão a ouvir as nossas questões e as nossas carências em relação à religião. Então, aqueles que quiserem participar só vão engrandecer ainda mais esse evento. Muito obrigado, Tuíse. E na semana passada o James leu o convite aqui no ar e na tua presença quero agradecer pela gentileza, sei que tu está por trás disto. O Pepe é um companheiro que nós já militamos juntos. Devo muito ao Pepe pela ajuda que ele deu ao movimento afro-umbandista de Caxias do Sul, sobretudo em nome da Associação de Umbanda Caxias, e vai ser uma honra poder compartilhar uma homenagem junto a uma figura tão ilustre de Caxias como é o nosso ministro Pepe Vargas, merecidamente ministro. Então quero te agradecer pela iniciativa, ao Tamura, ao partido, PTC, né? Exatamente. Pela oportunidade de estar lá. E mais importante do que receber a homenagem é o movimento a favor da causa afro-umbandista na nossa região. Então eu te agradeço, muito obrigado, vamos estar lá sim e farei, se puder, ocupando a tribuna, todos os agradecimentos à tua pessoa e às pessoas envolvidas nesta homenagem. Não, a gente que agradece tudo que o senhor e todas essas autoridades têm feito para a nossa religião. Que quem ganha é a Umbanda, quem ganha é o religioso afro-umbandista. Muito obrigado, Tuíse de Oxaguian. As nossas considerações finais em 30 segundos, Gustavo Diogum. Eu quero deixar, Pai Saúl, meu boa noite, meu axé a todos os ouvintes, aos membros da mesa, em especial a Tuíse, por ter nos esclarecido bastante sobre o baralho dos orixás. Quero deixar também, por fim, uma saudação especial a todos os pais que estão nos ouvindo e ao meu pai carnal, o senhor Antônio. Um abraço, quero mandar um abraço fraterno a ele e externo também, que acredito que seja a opinião de meu irmão carnal, Leonardo de Oxalá também. Externo ao meu pai carnal, esse forte abraço. Obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, Gustavo. Ao Evandro de Oxalá. Me despedindo de todos, ao menos até a próxima semana. Como conversamos hoje muito sobre oráculos, o tarô dos orixás, o próprio comentário sobre o jogo do búzio e outras formas, o próprio homem escolhe seu ori e o seu odu, porém ao nascimento esquece de ambos, motivo pelo qual deveria recorrer ao oráculo para saber quem é e como deve conduzir a sua vida. Eu não recordo o nome do livro, mas foi aquele livro que o senhor me emprestou, que fala a respeito do candomblé. Sim. Monique Algras, Mito e a Metamorfose. Isso. Um livro excelente. Perfeito. Nas minhas considerações, agradeço a presença da Tuíse, nos esclarecendo muito a respeito do oráculo do tarô dos orixás. Agradeço a atenção, a paciência dos ouvintes, a audiência que nos permitem todos os domingos à noite. Felicitações a todos os pais, não só os pais dentro da religião, mas todos os pais de Caxias e Rio Grande do Sul e até do Brasil. Meu costumeiro forte abraço e muito axé. Até domingo que vem. Muito obrigado, Evandro de Oxalá. James Diogum. Pai Saúl, só finalizando aqui, nós temos a Eliane Bassani. Um abraço, Eliane. Ela quer saudar a presença da sacerdotisa Tuíse no programa e ao Pai Saúl e a todos os seus integrantes também. E o Maurício Diogum também parabeniza todos os pais do programa e ouvintes. Um abraço, Eliane. E Pai Saúl, quero também encerrar então a minha participação, saudando a todos da mesa, em especial o Pai Saúl, a nossa convidada de hoje, Tuíse, obrigado pela presença, a todos os pais que estão nos ouvindo, em especial ao meu pai, o seu Sadi. Um abraço ao seu Sadi, companheiro de luta. E a todos os pais também, ou a todos os filhos que nesse momento não vão poder abraçar seus pais, que já partiram,
a esses também a gente deixa um feliz Dia dos Pais. Muito obrigado. Eu quero renovar meus cumprimentos a todos e todas as ouvintes e ouvintes do programa Voz da Umbanda. Estaremos de volta no domingo que vem. Eu saúdo mais uma vez Tuíse de Oxaguian. Saúdo também a Michele de Bará, que está aqui, Léo de Oxalá, aos meus companheiros de trabalho Gustavo de Ogum, James de Ogum, Evandro de Oxalá, a Lia de Ançã, também a Daiane de Ossanha, a Melissa de Oxum, a André Luiz, a minha esposa, e a Lorixá Tânia de Emanjá, e todos e todas que estavam conectados no programa até esse momento. É uma satisfação, nesta data tão importante, Dia dos Pais, que possamos receber, simbolicamente, daquele que representa a paternidade, Pai por excelência, o grande Pai Oxalá, que nos abençoe, nos dê um bom início de semana, e que possamos estar de volta no próximo domingo com mais um mega programa A Voz da Umbanda. Uma boa noite e até domingo que vem.